Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Isaías, no capítulo 40. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu quero convidar você a pensar a respeito. Isaías 40. Estamos aqui, para aquele café espiritual e a gente vai estar se alimentando, como eu tenho dito, não do pão, e do café, mas da palavra de Deus e daquilo que Deus tem para acrescentar ao meu coração, ao teu coração, à nossa vida espiritual. Isaías 40. Você que já abriu, Vamos então falar com Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado por estarmos diante da tua palavra. Rogamos que ilumines o entendimento do teu povo e que todos sejam abençoados por ti mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu estarei lendo alguns versículos. O primeiro deles é o versículo 12. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Essa aqui é uma questão que o profeta coloca para as pessoas que estão lhe ouvindo a respeito daquilo que foi a obra de Deus, a criação de Deus. Quem é que consegue medir tudo aquilo que Deus fez? Quem é que consegue ter na sua boca, no seu pensamento, no seu coração, entendimento para poder explicar todas as obras da criação de Deus? Quem é que, de alguma maneira, tem tanto conhecimento para chegar diante de Deus e questionar aquilo que Ele fez e dizer a Ele como é que Ele tem que fazer? Quem é que vai guiar o Espírito do Senhor? Depois, o versículo 17. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Versículo 18. Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Essa questão de você olhar para o Criador e olhar para a criação. Olhar para o Deus que fez todas essas coisas e para aquele, o ser humano, que foi criado pelas mãos de Deus, junto com todas essas coisas. Na verdade, Deus criou tudo e depois colocou ali o ser humano, que também criou, para que pudesse desfrutar. E aí o Senhor está colocando. Há como comparar, o profeta está pregando, há como fazer algum tipo de questão, de requerimento, de comparação daquele que criou com aquele que é a criatura, porque o que estava acontecendo aqui era justamente isso. Muitos povos se achando na presença do Senhor, e o Senhor está dizendo através do profeta. Na verdade, diante de Deus, para haver um contraste, o ser humano não é nada. Depois, o versículo 22, e o profeta fala assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Mais uma vez, a comparação entre Deus e nós, criaturas dele. E essa comparação, irmãos, não é porque Deus queira chegar e fazer uma exposição da grandeza que ele tem, como se fosse se vangloriando diante do ser humano. Porque o ser humano é que se apresenta como alguém que pode se comparar, pode de alguma maneira requerer diante de Deus. E Deus fala, olha, você precisa reconhecer o seu lugar. Depois, a gente vai ler dos versículos 28 até o 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus, ele não tem limitações. Deus não tem limitações. Nós temos. Deus, ele não fica com a sua mente estressada. Nós ficamos. Deus não fica com o seu corpo doído. Nós ficamos. Deus nem tem corpo, Deus é espírito. Deus não fica cansado, afadigado. Nós ficamos. A gente fica, às vezes, entristecido, angustiado, desanimado. A gente, às vezes, tem medo
e não sabe o que fazer diante de situações. Deus não tem nada disso. E aí ele continua dizendo, né, o que Deus, né, ele não tem isso e faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele não só tem essa condição de não ter nenhum desse tipo de coisa, né, de cansaço, de padecimento, como também ele estende a mão e socorre ao que tiver algum tipo de padecimento como esse. O Senhor estende a mão e ele dá força, né? Ele anima, ele traz paz e alegria ao coração. Interessante que aí ele coloca aqui, os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem. Por mais que a força do ser humano tenha aparência, em algum momento ela se acaba. Mesmo os jovens, né? A gente pensa nos jovens e vai pensar, né, que eles realmente têm vigor, têm disposição, né? Chegam e fazem, né? Tem como lidar com as situações, tem capacidade, tem uma maneira de conseguir entender melhor, né, e aprender mais rápido. Mas o Senhor fala, eles se cansam, né, e se fadigam, e de exaustos eles caem. Chega uma hora que eles também chegam ao seu limite. Mas aí o Senhor conclui, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia, glória a Deus. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A palavra aqui, que o profeta está trazendo, que Deus colocou no seu coração, não é, como eu disse, aquela palavra de alguém que quer aparecer, mas alguém que está se mostrando como aquele que pode valer. Deus, quando Ele mostra a sua glória, o seu poder, a sua majestade, não é simplesmente para que a gente olhe e veja, como Deus é grande. Né? Na verdade, é para que a gente olhe e fale, como Deus é grande. E essa expressão, uma expressão de que essa grandeza de Deus, quando se revela a nós, é para nos valer. É isso que o profeta está colocando aqui. Não há, né, como alguém pensar que pode alguma coisa ou querer fazer alguma coisa se Deus não estiver presente ali para sustentá-lo. E não dá para a gente questionar Deus, né, ou se apresentar diante de Deus como aquele que pode fazer as coisas por si só. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós dependemos de Deus. E hoje, nesse culto que a gente está aqui, em que a gente se alegra em ver os anciãos da casa do Senhor, mostrando esse vigor, né? Talvez alguém pensasse, né? Se aposentou, agora não vai fazer mais nada. Na obra de Deus não tem aposentadoria. Na verdade, a gente tem um aperfeiçoamento. E os jovens, né, têm força, têm vigor, trabalham. Graças a Deus por isso. Deus te abençoe, jovem. Mas à medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, né? Uma pessoa com mais de 90 anos, presbítero Pedro, está aí com uma experiência que a gente vai sempre aprender com ele. E aí a gente vai vendo como Deus renova as forças do seu povo, do seu servo, da sua serva, e vai usando, como tem usado nesta noite, nossos anciãos aí nesta obra, nos mostrando que não há cansaço para aquele que é sustentado por Deus, né? Não há medo, não há receio, não há fraqueza para aquele que vai na força do Senhor. E nós estamos aqui na força do Senhor. Então toda essa palavra aqui de que Deus é maravilhoso e o que Ele faz não há como medir ou explicar, e não há como se meter nos assuntos de Deus, ensinando para Ele, dizendo para Ele como é que Ele tem que fazer. Toda essa palavra aqui de que Deus, quando olha para o ser humano, no contraste, o ser humano não é nada, é menos que um vácuo, né? Um vácuo é uma situação que nem ar tem, né? O vácuo é isso, a ausência até de ar. Pois diante de Deus nós somos como isso, né? O ar está para todo lado, a gente respira e não vê, parece que não ocupa espaço, mas nem isso a gente seria se fosse fazer um contraste entre nós e Deus. Mas a proposta do profeta aqui não é fazer um contraste, é mostrar que Deus está se revelando a nós para nos abençoar, para socorrer-nos e nos valer. E a gente deve estar, né, com esse sentimento de que nós não queremos, né, de maneira nenhuma, contrastar, nós queremos realmente ser sustentados pela graça de Deus. E aí eu vou lá no livro, né, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 11, para encerrar essa palavra, versículo 33 a 36. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a esse Deus que é tão maravilhoso, tão majestoso. E a gente reconhece que a gente não é nada
diante dessa grandeza tremenda. E glória a Ele que nos vale. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.